Olá, de volta, né, depois de um longo tempo longe do canal. E é o seguinte, resolvi voltar, né, porque tô vendo assim algumas coisas que estão acontecendo e eu senti a necessidade de vim falar aqui algumas coisas devido até a profissão que eu exerço, né, como a de um professor, a de uma pessoa com um compromisso de trazer a história, né, como ela deve ser tratada. Como eu digo muito nas minhas aulas aos meus alunos, a história ela não pode ser tratada como uma ciência exata, né? Como 2 e 2 são 4, como 1 e 1 são 2. Não é assim, né? Ela tem relatividades que tem que sim ser levado em conta. E de uns 15 dias para cá, a gente vem vendo algumas coisas que não estão vindo para explicar, estão vindo mais para confundir, né? Como dizia o velho Chagrin, eu vim para confundir, não para explicar. Mas vamos lá. Tudo começa lá, né, com o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que é uma coisa inconcebível, imperdoável, tá? Mas as pessoas que saíram às ruas para protestar contra o racismo que existe, contra o preconceito que existe, se no início talvez existisse alguma ideia de combater o racismo e o preconceito, morreu no segundo dia, coisa do tipo, tá? Porque a partir do momento que você mata um policial negro, como nos Estados Unidos aconteceu, então o combate ao preconceito e ao racismo acabou. Como é que você luta contra preconceito e racismo e você mata um policial negro? Quer dizer, né? São coisas assim que não batem, não encaixa, né? Você ir às ruas quebrar, depedrar, né? Desculpa, patrimônio público, intimidar pessoas que acham que esse ou aquele método que você está fazendo não é legal, isso não tem nada a ver com preconceito, isso não tem nada a ver com combate a preconceito e racismo, tá? Aí depois vem os antifascistas, né? Aqueles que vêm brigar, vamos lutar por democracia. Mas a democracia que tem que ser do seguinte modo: você tem que pensar igual a mim. Se você pensa diferente de mim, então você tem que ser exterminado, tem que ser eliminado. Mas isso não é democracia. Democracia é liberdade de expressão, é você respeitar a opinião do outro. Você pode até discordar, mas você não pode querer eliminar o outro porque ele pensa diferente de você, né? Então, democracia não tem. Esses antifascistas não estão atrás de democracia, né? Eles estão atrás de ditadura. Vamos lá. E aí, por fim, e aí agora eu quero me estender um pouco mais, vem o tal do revisionismo histórico. Revisionismo histórico. Vamos lá. Vocês querem revisar a história, vocês querem apagar o passado, escrever uma nova história, então vamos fazer uma coisa bem feita. Não vamos ficar, não, esse aqui a gente vai mudar, vai apagar a história dele, mas esse aqui não. A gente vai deixar, porque ele é um cara que pensava igual a gente, tinha ideias igual a gente, não vale. Ou vale revisionar e mudar tudo, ou então a gente não revisa e não muda nada. Porque essa galera que está aí querendo revisionar a história, elas apoiam. Elas querem apagar história de pessoas que tinha escravos ou que eram comerciantes a favor da escravidão, sem levar em conta o contexto da época, né? Uma sociedade que todos, né, concordavam com a escravidão, e quando eu digo todos, são todos, tá? Aqui no Brasil, para poucos que devem saber, tinha escravo que tinha escravo, tá? Então você vê que não é uma coisa muito simples você dizer assim, eu vou eliminar esse da história porque ele era a favor da escravidão. Sim, mas tinha escravo que tinha escrava, né? Você tinha uma sociedade onde o escravo era uma coisa
normal, era um acordo que existia na sociedade. Com o passar do tempo isso vai mudar, tá? Mas a gente não pode querer assim sair eliminando e apagando tudo sem levar em conta o contexto, tá? Aí essas pessoas querem apagar, derrubar status, apagar a história, ou mudar a história de pessoas que eram a favor da escravidão, né? Ou que oprimia o tal do negro. Mas em compensação, essas pessoas não querem mudar a história ou apagar a história de, por exemplo, dois personagens. Che Guevara, por exemplo. Che Guevara detestava homossexual, era preconceituoso, né? Sem contar que era um assassino em série, né? Serial killer desses que tem filme aí que sai de vez em quando aí, é fichinha perto dele. Matava criança, matava velho, mulher, seja quem fosse. Pensasse diferente dele, era fuzilamento, o tal do El Paredão. Esse não, esse é herói. Esse a gente não muda a história dele. Vamos continuar usando camisa dele, né? Vamos fazer estátua para ele, né? Outro, Nelson Mandela, Nelson Mandela, lutador, né, a favor dos negros. Nunca o negro foi tão desprezado e tão humilhado na África do Sul, né, onde ele foi presidente, como na época dele. Os negros eram perseguidos, os negros viveram momentos terríveis. Violência disparou, os negros ficaram mais pobres na África do Sul, isso sem contar os métodos que ele usava, né, na época que ele era combatente lá na época do apartheid, do racismo, né? Combatia o negro que achava que a luta dele não era uma luta justa, ele eliminava, né? Eliminava das piores formas possíveis, né? Tocando fogo, né, em negro, né? No tal do botando negro lá, botando negro, branco, seja lá quem for, dentro de vários pneus, metia álcool ou combustível ou qualquer combustível aí que tem. Tocava fogo e eliminava a pessoa, né? Foi lá para União Soviética aprender técnicas de quebrar nariz e coisa do tipo para poder maltratar, né? E conseguir fazer com que aquela pessoa se rendesse à luta dele. Esses aí não, esses aí a gente não vai mudar a história, esses são heróis, a gente vai continuar lutando e vamos continuar vangloriando eles. Então isso não é revisionismo histórico. Então, gente, eu estou gravando esse vídeo aqui para você jovem que está aí na escola e está vendo essas coisas na televisão, para você que é mais velho e que não teve lá um ensino, né, ou alguém que te mostrasse essas coisas, que você não tem que levar a sério essas pessoas, tá? Primeiro, são pessoas que não têm capacidade nenhuma para fazer esse revisionismo histórico. São alunos que tiravam 4, 3 na época da escola, que repetia de ano, que passava no aperto, né, que estão na faculdade se arrastando há 10 anos aí para conseguir se formar. Então não tem capacidade intelectual nenhuma para fazer isso. Segundo, são pessoas que não têm moral nenhuma, porque acham que para você mudar a sociedade, melhorar a sociedade, é na base do martelo e da foice. E quem é um pouco mais esclarecido entende o que eu quero dizer com martelo e foice, né? Sem contar que são pessoas que se leem 2 livros por ano é muito. Então não tem capacidade nenhuma de fazer esse tal revisionismo histórico, tá? Então não deve ser levado a sério. Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos esclarecer nossas mentes para que a gente possa, sim, se tiver que fazer um revisionismo histórico, vamos fazer. Mas vamos fazer conhecendo a história. Não vamos sair com martelo, com foice ou com ideias mirabolantes, né? Ou querendo derrubar e apagar a história de um, mas não apaga do outro, né? Porque esse aqui não, esse aqui é brother, o outro não. O outro é do outro lado, então ele tem que ser eliminado. Mas esse aqui, que é tão
assassino ou tão miserável quanto o outro, mas ele está do meu lado, então ele tem que continuar sendo vangloriado. Então não vale, tá? Vamos fazer uma coisa certa, uma coisa justa, ok? Então era essa a mensagem que eu queria trazer. Espero que vocês, a partir de agora, comecem a ir atrás da verdadeira história, né? Vão ler livros, né? Vão atrás de pessoas que possam trazer luz ao debate, e não essa escuridão, essa coisa terrível que está aí.